cada um foi tomando seu rumo, né? Então, em algum momento você acabou caindo, né, na área de finanças. E como é que foi essa transição de, pelo menos, depois de vendas na P&G, para onde que você foi para você chegar aí na Gerdau? Cara, então, eu acho que a P&G foi para mim um berço, né? Acho que ali eu aprendi algumas coisas, um berço profissional, né? A gente aprende algumas filosofias, algumas coisas que eu carrego até hoje. Mas em meados de 2015, aquela crise da Dilma ali, meio impeachment, etc., o negócio da família não estava indo muito bem, estava decadente, né? Era uma empresa incumbente no mercado que já estava sendo espremido por margens. E empresa do quê? Era uma empresa de segurança privada, né? Segurança patrimonial, família, 30 anos, com tio, vó, todo mundo junto envolvido. Então era um negócio meio amador, não amador ali, mas empresa familiar no sentido de ser pequeno, local e tudo mais. Então eu pedi demissão da P&G e fui cuidar dos negócios da família, tentar salvar o que dava ali no processo, né? Então foram três anos e meio num processo de convencer a família a vender, porque eu já não tinha... Então, a ajuda que você deu vende esse negócio, não faz mais isso não, que não dá certo. Exato, cara, mas era um modelo competitivo, o modelo competitivo do negócio já estava defasado há muito tempo, né? E exigiria muito capital para trocar, ou o negócio assim, ou você vende e termina a empresa, ou você cresce. Você não consegue ficar num platô, né, de crescimento. Sim. Então, aí vem a bagagem de finanças, né? Cara, dado essa evidência, foi um processo de convencimento para tentar vender, mas foram 3 anos, tá? Mas nesses 3 anos, nos últimos 2, a gente acabou mais ajustando o sistema, a informação, para tentar facilitar a venda. E em 2018 a gente vendeu a empresa para um grupo aqui de São Paulo. Só interrompendo, como é que foi? Você saiu com uma experiência de vendas da P&G, que beleza, você aprendeu um pouco de tudo e tal, mas como é que foi você trabalhar com, né, no caso, na empresa da tua família? Você teve que fazer uma imersão de como é que funcionam as coisas, se tinha pessoas para estar te ensinando, como é que foi seu desenvolvimento para chegar nessa tomada de decisão de vender a empresa? Cara, quando você fala com todo mundo, todas as experiências que eu troquei com pessoas que tiveram experiência com negócios familiares, é super complexo, tá? Então você tem conflito geracional e você tem 3 esferas que se misturam muito fácil, né? Esfera familiar, esfera de sociedade e esfera da administração. Então, ao mesmo tempo, você está tocando negócio, você é gerente de uma área, você é sócio do seu próprio familiar e você, em casa, tem que jantar junto e ainda continuar a ter família, né? E, normalmente, um desses pilares quebra, né? E você acaba destruindo valor. Então, o que adianta ter um bom negócio e uma família destruída? Ou o que adianta ter uma família boa e um negócio destruído? Você começa a pensar sobre isso, né? Então, de fato, sair de vendas e para era uma área mais focada, a gente tinha uma determinação, né? Vender P&G no interior do Paraná, para ir no negócio familiar, basicamente vender, tocar bolas, escanteio, cabecear, marcar gol, defender, né? Então você acaba fazendo de tudo, né? E nisso foi bem puxado, cara. Eu confesso que foi uma das melhores / piores experiências da minha vida, assim, ao mesmo tempo, assim. Acho que eu cresci muito, mas também sobre muita porrada, assim, sobre muito fogo. E tem muita questão emocional no meio, né? Então, a gente pode tratar mais sobre isso, até é uma jornada que você tem burnout sem saber que tem burnout, né? Então, acho que essa palavra nem entrava na minha cabeça hoje, mas olhando para trás, claro, eu tive burnout naquele processo. Então, foi bem complexo, cara. Foi bem complexo, mas resultou numa venda que salvou patrimônio, o que restou ali, pelo menos, de patrimônio da família. E com isso a gente foi... salvou a família também, né? Salvou a empresa. Tem umas pessoas que não se falam mais ali, mas tudo bem. Acho que foi saldo positivo. Arthur, você falou do burnout, cara. Conta um pouco dessa parte do burnout. Você teve algum... Porque eu também, quando você fala assim, pô, às vezes eu já tive sem saber que eu tive, às vezes eu já tive isso, tipo, eu pessoalmente também. Eu nunca me senti, nossa, estou tendo burnout, mas às vezes a gente passou e superou e seguiu, né? E sem saber, superou. Você tem, assim, um exemplo bem prático? Cara, sim, é um processo, acho que você também que empreendeu, que empreende, sabe que é um processo solitário, né? E mesmo estando com a família, nessas brigas, às vezes você está sozinho ali no final do dia.
e com esses 3 pesos, né? Do negócio falindo, do seu nome talvez ficar sujo e a sua família deteriorando ao mesmo processo. Então, um exemplo bem prático do que aconteceu comigo, eu comecei a ter medo de avião, comecei a ter medo de voar, né? Coisa que eu nunca tive na vida, né? Sempre voei, sempre fui para todos os lugares, dormia na hora da decolagem, estava dormindo. Então, isso é um processo de um ataque de pânico, de um catastrofismo, né? Que você vai achar que qualquer coisa ruim vai acontecer a todo momento, você está em constante alerta a todo momento. Você acha que você vai virar a esquina, alguém vai te matar, alguém vai te roubar. Então, é um processo... Claro, acho que cada um tem uma característica específica para o burnout, mas no meu caso foram crises desse sentido, né? E muito vindo do trabalho, da empresa ali e tal. Sim. É como se... Cara, eu lembro de algumas cenas, assim, eu indo pro trabalho, lembrando de momentos, assim, como se estivesse indo pro cativeiro, sabe? Como se estivesse indo para um abate, assim. Então, aquilo eu já ia com raiva pro ambiente de trabalho, né? E isso é péssimo, cara. Imagina, o seu cérebro, ele não foi programado para isso, né? Já sentiu isso, Kate? De você acordar e, putz, você não querer fazer o que você tem que fazer? Não querer trabalhar? Cara, isso aí não, juro. Isso aí acho que não, mano. Eu não. Porque. Cara, eu já, então talvez seja um burnout que eu tive. Do trampo eu penso assim, eu aceito fazer algo que eu não estou gostando, então tipo, fazer algum corno job, algum trabalho mais chato assim, mas eu não aceito fazer o que eu não gosto. Tipo, então, ao fazer o que eu gosto, ao escolher fazer o que eu gosto, seja vendas na época da PG, seja agora trabalhando com programação e tal, eu gosto, então isso, beleza. Qual é a consequência de fazer algo que você gosta? É você, alguns momentos do dia, fazer algo que você não está gostando. Então é isso. Então, tipo, se eu gosto do que eu tô fazendo, pô, você vai ter uma reunião chata, alguma entrega que tem que fazer, eu vou tranquilo, assim, sabe? Tipo, faço. Às vezes dá ruim, aí eu ouço algumas coisas também, mas, tipo, nunca tive, assim, puta que pariu, vou ter que trampar tal, ter que fazer tal coisa. Mas eu imagino que não é difícil, tipo, é bem comum, né? Tipo, você já teve isso aí? Eu nunca tinha classificado isso como um burnout, mas agora pensando, pode ser que sim, que eu não tinha motivação nenhuma de acordar para trabalhar. Cara, para mim era um saco, mas eu fazia. Eu sempre fazia as coisas, né? Só que, eu não estava feliz na época, para mim não tinha um propósito fazer isso. Eu acho que era muito por isso que eu também acabava me desmotivando e sentia que era uma obrigação e não fazia sentido eu trabalhar. Eu fazia aquilo que eu estava fazendo, sabe? E isso te dá uma angústia, né? Te dá um sentimento muito ruim. Mas eu não cheguei a ter esse tipo de situações, de ter medo de alguma coisa, né? De alguma situação ruim, ou que nem o Arthur teve, né? Acho que nem ele falou, é muito pessoal. Cada um tem uma reação diferente, mas talvez eu possa considerar que eu tive isso também, então. E como vocês superaram? Que vocês... Por exemplo, quando o Arthur teve as crises ali e tal, até uma síndrome do pânico e tal, o que foi feito? Por exemplo, o burnout, acho que tem várias características, assim, né? Então, coisas que eu sentia forte, assim, coisas que eu nunca tive, né? É que ela também... É o shift de estado mental que você tem. Pô, comecei a ter depressão, sensação de exaustão, né? Ao mesmo tempo que você está exausto, você não consegue dormir. Você está pensando no rolê. Eu acho que o fato de você odiar o trabalho que você está fazendo e achar aquilo sem sentido e contra os seus valores, que o mercado de segurança como um todo, para mim, representava isso, né? Acabou desenvolvendo isso, né? E para tratamento, cara, foi um processo que eu ainda continuei fazendo. O certo era você parar um tempo, olhar para outras coisas, né? Tirar a pressão de cima. E eu continuei no processo, porque a empresa foi vendida e eu estava no lock-up de ficar na empresa, né? Na empresa transacionada. Então eu assumi a diretoria de assuntos de eletrônica, segurança eletrônica do grupo que comprou. Então, continuei fazendo a mesma coisa. Né? Então, por mais que o Estado não era mais meu, mas ao mesmo tempo estava ali. E, ao mesmo tempo, que eu acho que um grande aprendizado que eu fiz, claro, terapia
a aceitar fazer terapia, acho que foi um grande processo, ser humilde, né? Eu achava que não, eu não preciso, sou forte e tal, sou caro, não sei o quê. Eu acho que esse processo de ter humildade, falou, cara, não vou sair dessa sozinho. Eu tive minha parceira, minha esposa atual, então ela também me ajudou bastante nesse processo de entender que eu preciso ter, né, baixar um pouco a bola, falei, cara, vamos procurar ajuda. Isso ajuda bastante. E com algumas técnicas, né? No final do dia, o que você vai procurar trabalhar é muita questão de intensidade, frequência. Sentir, uma vez que o sentimento ele vai vir, você tem que tentar sentir com menos frequência, com menos intensidade e evitar momentos ou situações que te remetem a isso e ter menos frequência nesse tipo de coisa. Mas o burnout acho que tem uma técnica específica para isso, não sou especialista, tá? É só. Eu acho que você tem que estar acompanhando com um profissional. Sozinho, não se. Eu acho interessante isso também falar para o pessoal: não se autodiagnostique, né? Não se faça um autodiagnóstico. Você precisa de um profissional acompanhando, porque é muito fácil. Mas eu também tenho isso, aquilo, né? 1, 2, 3 pontos, a gente pode achar que a gente é. Mas é interessante o profissional, cara, tem isso, tem essa técnica. Que é um psiquiatra. É isso. No meu caso, eu testei tudo, tá? Tudo que você pensar aí, ó, eu já testei de constelação familiar, benzedeira. Eu tô rindo da jeito que você fala, porque isso tudo é coisa séria, pô. Isso aí é. Não, é sério. Eu super respeito e tal, mas. Tá. Eu comecei vamos lá, acho que meu trajetório. Eu comecei na psiquiatria, no sentido de eu precisava de diminuir a pressão, químico, né? Precisava de um químico para diminuir a pressão, no sentido de conseguir dormir, conseguir pelo menos ter as atividades biológicas normalizadas, né? E a partir disso, já testei algumas psiquiatria positivista, alguma comportamental, mas me encontrei muito na psicanálise. Então, foi ali onde eu tive maior evolução. E aí é um processo mais longo e tal, mas me ajudou bastante. Então, tive essas 3 experiências, fora essas exóticas, que eu acho que foi mais no desespero, a gente vai para esses lugares, mas eu passei pela psicanálise, 3, né? Então, foi um psicanalista, assim, tal. Hoje eu só continuo na psicanálise. Tá. E tipo assim, você conseguiu, não conseguiu, né? Mas você fez a operação de venda ali da sua empresa. É o que você falou, você teve que continuar trabalhando no grupo que comprou a empresa, caso do acordo ali. Então, mesmo que você já não tinha aquela pressão de, nossa, a empresa pode falir, porque o objetivo foi feito, né? Ou foi concluído com sucesso. Vocês conseguiram vender a empresa. Ainda assim, você tinha essas crises? Ou melhorou muito, assim, depois, tal? Como que era? Cara, melhorou em 2 aspectos, né? Primeiro, tinha essa pressão do equity, né? Do seu nome sujar, etc. Ao mesmo tempo, eu saí da cidade que eu estava, né? Então, eu vim para São Paulo. E aí, voltar para São Paulo também, outros ares, outras pessoas, me ajudou também. Mas foi bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu voltei a ser funcionário, ao mesmo tempo eu era funcionário do meu próprio negócio, algo nesse sentido, tá? Essa é uma sensação que você sente. Tu volta a ser funcionário, CLT, tendo que responder para chefe, dar reporte, coisa que você não precisava fazer, né? Então, acabava que eu saí temporariamente. Deu um alívio, mas não foi. Eu confesso que eu só fui melhorar de fato na pandemia. Né? Tá. Engraçado, né? Pandemia já era outro caos. Então, P&G, você saiu ali só pra gente dar uma linha do tempo, assim, pro pessoal que a gente conhece, você saiu com uns 24? Por aí, né? 23, né? P&G foi 23. Aí você foi pra empresa da sua família, então foi 3 anos e meio, né? Então foi do 23 até os 26 ali. Isso, um negócio da família, mais 2 anos no grupo comprado, né? Como aí 26 a 28 como funcionário nesse grupo aí e tal. Aí 29 ali tal, que foi a pandemia começou meio em 2020, né? Foi finalzinho de 19, né? Aí, finalzinho de 19. Quando deu o lock-up ali na empresa, eu resolvi empreender. Eu falei, cara, dentro do negócio de segurança, eu já tinha esse espírito de querer empreender, etc. Eu conheço muito bem o mercado, estou a vida inteira falando sobre isso, vou empreender nesse setor. Boa. E aí eu pedi demissão do grupo, falei, cara, vou começar, mas aí vem minha jornada, aí eu considero a minha jornada de Venture Capital. Eu não sabia de nada de Venture Capital, não tinha experiência, não tinha vivência disso. Eu achei que, eu tenho uma ideia legal, um PPT bom, eu vou conseguir investidor, né? Meu background e tal, achei que eu tinha toda
todas as competências. E eu não sabia o quão errado eu estava, né, nesse caso, porque é muito mais técnico, precisa muito mais avanço, etc, né. Comecei a ideia, peguei um dinheiro que eu tinha guardado, falei, cara, vamos embora. E aí veio a pandemia. Tá. Logo quando eu tomei a decisão, veio a pandemia. Puta, aí, cara, foi o que eu considero meu segundo burnout ali, basicamente, né. Então foi um processo Ciclos de burnout. Mas explica aí pra galera, assim, até pra mim, o que é Venture Capital, assim, de forma simples. Boa, Venture Capital. Cara, Venture Capital é um mercado de capital de risco, tá? Ou de capital aventureiro, né? Seria a tradução mais literal. É onde investidores, é um tipo de investimento, então é uma classe de ativo, onde investidores têm uma visão mais de longo prazo e você vai fazer investimentos em equity, né? Então, é um mercado que ele é extenso, no sentido que ele vai de private equity a venture capital, muito parecido esses dois mercados, onde os fundos fazem investimentos, compram participações em empresas, apostando que essa empresa vai melhorar, vai crescer, vai duplicar de tamanho, por aí vai. O Venture Capital está focado muito em novas empresas, tecnologias emergentes, disruptivas. O Private Equity vai estar focado em empresas mais robustas, que estão talvez mais geridas, mas que podem ter um upside, né? Pode ter uma melhoria substancial. Sim. Então, é basicamente isso, né? Então, é uma aposta em empresas inovadoras, o Venture Capital, né? Nossa, o risco de dar certo, então não é bem baixa, né? Se for Sim. pegar, assim, né, estatisticamente, né, empresas que dão certo mesmo e que acabam não tendo sucesso, se for ver... A estatística, assim, geral, claro que o mercado norte-americano é sempre o mercado que tem mais números, estamos falando de 1%, menos de 1% chega a virar uma empresa aberta na bolsa ou até virar uma empresa muito boa, né? Mas dá para ganhar bastante dinheiro na jornada, né? Então, pode começar pequeno, poxa, vendeu sua empresa por 60 milhões. Legal. Tu não chegou a abrir na bolsa, mas colocou um dinheiro no bolso, né? Então, até para o empreendedor, tem um risco, mas a depender do negócio que você está, tem retorno também. E como é que você entrou, então, nessa área aí de Venture Capital? Como é que foi essa... Cara, foi isso. Eu resolvi empreender. Ah, beleza, na cara da coragem, um produto não testado, uma hipótese não testada. Coloquei a minha cara a tapa e comecei a passar para alguns investidores anjos, né? Primeiro fui para anjos, assim, para ver quem colocava. Tive um amigo meu que colocou uma graninha super pequena, pegou 3% da companhia na época. Começou com amigos, com as redes de contato que você tem. E que geralmente é assim, né, Arthur? Aí conta a sua história já fazendo um paralelo meio que no que é o que acontece no mercado, geralmente. Boa. É o que a gente chama de FFF, né? O Friends, Family and Fools. Então são caras que são seus amigos, que acreditam em você, que acham que você é um cara legal e vão te colocar dinheiro ali no teu negócio. Então essa galera é uma galera não profissional, né? Muito amigo, muito informal, que é bom para o empreendedor no momento que ele está ali, né? Começando e saindo. Depois você parte para alguns tipos de investidores mais profissionalizados, assim, que são os anjos e até mesmo as aceleradoras. E aí eu peguei dinheiro com alguns anjos, mas foi super pouco, já estava meio que na pandemia, ninguém entendia direito o que ia acontecer ainda. E aí eu parei ali, eu parei meu processo de captação ali, não avancei, porque eu não consegui. Mas você captou quanto nesse momento? Cara, foi super pouco. Você vai poder falar, mas... Foi de 250, não foi muito. Hoje eu olho para os cheques que aconteceram no ano subsequente, né, em 2021, foi o maior ano da história do Venture Capital mundial. Mas, anyway, assim, foi um processo de... Mas 250 já é uma grana, né? Pois mas assim, confesso que mas para tocar um negócio talvez não seja, né? Mas... tu vai contratar 5 caras, vai estar ali meio que pagando nem uma sala ali, tu vai ter direito, vai ser todo mundo home office. E vai ficar meio só pelo salário. E foi muito do que aconteceu, tá? A gente chegamos a captar ali, peguei dinheiro com a família também, e aí comecei a aportar o meu próprio dinheiro, né? Como eu não estava conseguindo testar as hipóteses, assim, o mercado não estava girando no processo da pandemia, no final do ano eu também falei, cara, não dá mais de novo.
Tanto que no final do ano, quem pagava o sushi daqui, né, eu saí para comer era a minha esposa. Eu falei, cara, e aí, enquanto isso, é uma jornada do cão, assim, porque tu vê, pô, teus amigos sendo promovidos, né, na McKinsey, no JP Morgan, e você, caralho, eu tô aqui só afundando dinheiro, minha esposa pagando a pizza, e então foi um processo bem chato. Então eu também falei, cara, tá bom, acho que infelizmente deu errado novamente, acho que são várias experiências que o erro te ensina também, né? Então acho que eu foquei muito no produto, querer desenvolver o produto, ao invés de conseguir cliente novo. Então podemos falar mais sobre isso. E eu saí, falei, cara, voltar pro mercado. E aí fui para uma consultoria barra fundo, que estava criando um braço de consultoria para grandes corporações chamado ACE Aceleradora ACE. E eles estavam querendo construir um processo um produto de corporate venture capital, ajudar as corporações a investir em startups. Então, já tinha alguns clientes, mas não estava um processo tão estruturadinho. Entrei lá para ajudar, de fato, a estruturar. E, cara, aí trabalhei com BTG, Randon, Eneva, BRF, Tegma, vários clientes super legais. E aprendi muito, assim, sobre como que é esse universo de venture capital agora só para corporações. E o mato era muito baixo, né? Não tinha fundos. Assim, a estatística é que 83% dos fundos de corporate venture capital foram criados nos últimos 2-3 anos. Então, era um processo super novo, super recente. E aí eu ajudei essa consultoria a estruturar isso e vender isso para os clientes. Boa. E aí foi quando eu entrei no Corporate Venture Capital. Né? E rapidinho, então na ACE vocês ajudavam essas grandes empresas a implementarem, né? A começar a fazer Corporate Venture Capital. É isso, basicamente. Então, tinha a vontade, a estratégia de conviver e ter um ecossistema de startups. E aí, como que você traduz, né? Uma grande corporação, um executivo, para um maluco que está criando uma coisa nova, né? Então, você tem que fazer esse meio de campo, saber negociar valuation, saber negociar termos, né? Não deixar que a corporação queira comprar a startup logo no início dela, né? Frear o crescimento, restringir. Tá? Boa. Então aí na ACE, vocês fazem mais trabalho de consultoria, aí você saiu da ACE e foi para a Gerdau quando e por quê? Cara, esse foi um processo interessante. Na ACE, eu acabei tendo esse contato com várias corporações, foram mais de 17 corporações o número que eu tenho, em termos de projetos trabalhados, né? Porra, empresas gigantes, assim, Santander, todos, né? Umas empresas bem grandes. E a Gerdau, cara, ela já tinha um processo dela, né? Estamos falando de 2021 para 2022. Ela já tinha um processo dela e ela resolveu aumentar o time e internalizar esse processo e criar agora uma estrutura própria. Né? Ela fazia também uma consultoria, falou, cara, que é uma consultoria gringa, e aí eles estavam internalizando esse processo, falou, cara, vamos deixar esse conhecimento aqui dentro de casa, não depender de alguém ensinar a gente. E aí foi quando eles me chamaram. Eles foram atrás de você, lá na ACE ali e tal. Da hora. Boa. Fizeram uma proposta e cá estou. Então eles começaram em 2019 com uma consultoria gringa, em 2021 você foi contratado por eles. 21, 22, né? Eu saí em dezembro de 21 da ACE, comecei em fevereiro de 22. Tem um mês ali mesmo. Boa. E conta então, por que é bom uma empresa grande ter uma área de venture capital? O que vocês estão conseguindo trazer de valor para a Gerdau e o que você puder falar, né, obviamente. Claro. Cara, é muito interessante, tá? Entenda que é uma visão de uma empresa centenária que passou por um processo de transformação também para entender que existe muito valor a ser capturado dentro de um ecossistema de startups, etc. Então, a gente tem mecanismos, ferramentas que a gente consegue trabalhar desde uma startup mais que queira só negociar, vender um produto, resolver um problema específico da corporação, até uma startup que está crescendo, que está super forte, conquistando novos mercados, a gente pode ajudá-la também a internacionalizar, como a gente aconteceu, né? Então, a gente investiu em uma startup colombiana que veio para o Brasil, precisava de ajuda para setar o lugar, novos clientes, estrutura, e precisava de alguma marca forte associada, e deu super certo, né? Então,
é um ganha-ganha. Eu trato muito do conceito de destravar valor, né? O valor está ali. O que a grande corporação faz é destravar esse valor e legal. acelerar, né? E é vice-versa. Tem que ser um caminho de mão dupla, né? A startup destrava um valor para a gente destrava para ela. E é assim que a relação flui. Mas esses 3 instrumentos, né, o fundo de venture capital, processos de aceleração, desafios abertos, etc., e também de incubação, são essas 3 áreas que hoje eu sou responsável. Né? Então, não é apenas o investimento. O investimento ele faz parte do processo, mas que a startup pode ter vários caminhos de entrada. Né? Então, Arthur, conta essas 3 de novo aí. Você listou e aí fala um pouquinho de cada um rapidinho. O fundo de Corporate Venture Capital é um fundo específico mesmo, uma grana separada para investimentos, e a gente faz investimentos, né, em startups mais avançadas, que já tem um produto definido, que podem virar um cliente, né, um fornecedor da corporação, ou não necessariamente, mas a gente consiga ajudar ela de alguma forma. Não é um startup muito pequeno. Mas da onde vem os recursos? O recurso vem da própria corporação, tá? Que a gente tem aí você pega o recurso e aloca dentro de um veículo, que a gente chama, né? Que é um fundo ali que você vai fazer. Vai deixar o dinheiro guardadinho ali para, né, fazer uns aportes ali, separados. Então, mas assim, a empresa fala, não, a gente vai separar tantos % da receita para isso. Não. Normalmente você faz estratégia, vou investir nessas teses, né? Vou investir, no caso da Gerdau, a gente investe em sustentabilidade, logística e construção. Uhum. Então, tudo que for fomentar esse tipo de produto, serviço, a gente olha, e se fizer interessante, a gente investe. Então, é uma vez que você separa, né? Tipo, anualmente vai crescendo o fundo. Né? Faço esse montante aqui e vou fazendo os investimentos. Então, esse é um dos veículos, um instrumento que a gente faz. O segundo instrumento é um processo de Open Innovation, inovação aberta, onde a gente relaciona com a startup, constrói um produto conjunto, a startup funciona, ela vem como um fornecedor, então tem toda uma dinâmica que a gente tem que abrir portas, né, conversar com pessoas internas, ser aquele cara que vai azeitar a relação ali. Então, esse é o instrumento de Open Innovation, e aí esse instrumento tem aceleração, programas de desafios, né, tem algumas técnicas que a gente trabalha para facilitar. E aí tem um terceiro instrumento, que é o processo de incubação, que aí sim é o mais early mesmo, né? Está começando uma ideia do zero. Aí a própria corporação consegue tirar uma ideia do zero. E aí, dentro do ecossistema dela, fazer essa ideia prosperar. A gente tem N casos também dentro da Gerdau. Hoje, um desses casos é a transportadora G2R. Ela nasceu de um processo interno da Gerdau, né, de uma criação interna, e já é a quinta maior transportadora do país. Pô, da hora. E Arthur, e como que é? Então, a galera te manda e-mail, pega o seu contato, como que você se conecta com as startups e vice-versa, assim? Cara, tem vários caminhos, assim, não tem um caminho único, a gente sempre deixa as portas abertas, né, de poder se inscrever no processo de aceleração. Algumas teses a gente tem que ir atrás, né? Então, por exemplo, vou fazer um investimento em hidrogênio verde. Cara, hidrogênio verde no Brasil ainda é uma solução super incipiente, então eu tenho que ir atrás de fundos, atrás das startups europeias, americanas, para entender. Outros, as próprias startups vêm conversar com a gente, alguns fundos direcionam os leads para a gente também. Tem uma startup super legal aqui no meu portfólio, você não quer conversar com ela? Então, as outras casas também ajudam a gente a e esse processo de inscrição que você comentou primeiro, tá sempre aberto ou tem período? Ou tem um programa aberto agora? Ou se não tem, quando vai abrir? Para a galera que quiser. A gente acabou de terminar um agora no começo do ano. A gente está planejando o segundo do ano agora. Então, são processos que a gente abre, né? Então, olha, a gente vai fazer durante esses 2 meses, processo de inscrição para essa dor específica que a gente está trabalhando. Tá. Né? Vocês trazem a tese, assim, o case que vocês estão imaginando, tá? Mas tem outras portas também, tem outros processos que a gente pode sempre... A ideia é que a gente sempre vai estar ativo, tá? A gente nunca vai estar, vem cá, esperando aqui, não. A gente sempre vai estar abrindo portas, fazendo chamada, indo em contato com a startup, a gente sempre vai... Cara, são 1.600 startups no ano, tá?